conversamos agora com o Nilton Tato, deputado federal pelo PT aqui de São Paulo. Boa noite, deputado Nilton Tato, seja muito bem-vindo. Boa noite, Cosmo. Boa noite, Maria Tereza. Um prazer enorme estar falando aqui na TVT novamente. Prazer é todo nosso, deputado. Deputado, já quero entrar direto no ponto com o senhor sobre a COP26, que começou hoje em Glasgow, na Escócia. Que o senhor falasse para a gente os desafios enfrentados pela delegação brasileira a serem implementados e apresentados lá na Conferência das Nações Unidas sobre o Clima. O que a gente pode esperar da delegação brasileira em Glasgow, deputado? Então, da delegação oficial brasileira, a gente não deve esperar nada, porque eu quero até um tempinho aqui para poder explicar. É importante para as pessoas que estão assistindo ou ouvindo de que o governo Bolsonaro estava numa estratégia de abandonar o Acordo do Clima, o Acordo lá de Paris, seguindo a mesma linha dos Estados Unidos quando liderado pelo Trump. Tanto é que o Brasil esteve ausente, né, dessas negociações até pouco tempo atrás, né, por parte do governo Bolsonaro. Mas agora, o governo Bolsonaro vai estar com o maior estande que o Brasil já teve numa conferência. Mas isso organizado a partir do Ministério da Agricultura, da Frente Parlamentar da Agropecuária, então a bancada ruralista, com a Confederação Nacional da Agricultura e também da Confederação Nacional da Indústria, dentro de uma estratégia para dizer que o Brasil está fazendo a lição de casa na perspectiva do desenvolvimento sustentável e de diminuir as emissões de gases de efeito estufa. Mas aí tem um outro Brasil, que é o Brasil de verdade, que vai estar presente lá, que são os movimentos populares, a sociedade civil organizada, as ONGs, os parlamentares dos partidos de oposição, para mostrar que o governo brasileiro, o governo Bolsonaro, vem fazendo tudo ao contrário daquilo que o Brasil já tinha se comprometido para diminuir as emissões de gases de efeito estufa. Importante que as pessoas saibam, inclusive no período de 2006 a 2012, 2013, durante os governos do presidente Lula e da presidenta Dilma, o Brasil reduziu em 80% os desmatamentos. E desmatamento é a principal causa das emissões brasileiras de gás de efeito estufa. Aliás, nesse período, o Brasil teve a maior diminuição, né, de gás de efeito estufa de todo o planeta. Nenhum outro país conseguiu o feito que o Brasil fez neste período. Ninguém conseguiu diminuir tanto gás de efeito estufa como nesse período, 2006 a 2013. Bom, o governo Bolsonaro desmontou todo o aparelho, né, toda a estrutura do ICMBio, do IBAMA, da FUNAI, do Programa de Controle de Desmatamento da Amazônia, né, de todos os projetos que estavam sendo desenvolvidos na perspectiva do desenvolvimento sustentável com o Fundo Amazônia. São 3 bilhões de reais que estão parados no BNDES. Com isso, o Brasil está muito longe de atingir aquelas metas que o Brasil se comprometeu na época de diminuir em 43% as emissões até 2050. Então, por isso que é um desafio muito grande e o Brasil vai passar vergonha lá nessa conferência do clima, porque vai só disputar uma narrativa, falar uma coisa, quando na prática aqui está fazendo outra coisa, mas não é só disputa de narrativa. Os indicadores, o aumento de desmatamento, né, o aumento de queimada, o aumento de violência no campo, né, aquilo que a gente está assistindo aqui no Brasil, que é aquilo que os próprios indicadores estão mostrando, vai fazer com que o Brasil sofra uma pressão muito grande lá nessa conferência agora, que começa no domingo, dia 31.
Deputado, antes de eu iniciar a próxima pergunta, eu vou pedir licença para o senhor para a gente exibir um pequeno vídeo sobre a COP26 feito pela ONU. Vamos lá. You okay? You need a minute? Cool. Okay. Listen up, people. I know a thing or two about extinction. And let me tell you, and you'd kind of think this would be obvious, going extinct is a bad thing. And driving yourselves extinct? In 70 million years, that's the most ridiculous thing I've ever heard. At least we had an asteroid. What's your excuse? You're headed for a climate disaster, and yet every year governments spend hundreds of billions of public funds on fossil fuel subsidies. Imagine if we had spent hundreds of billions per year subsidizing giant meteors. That's what you're doing right now. Think of all the other things you could do with that money. Around the world, people are living in poverty. Don't you think helping them would make more sense than, I don't know, paying for the demise of your entire species? Let me be real for a second. You've got a huge opportunity right now. As you rebuild your economies and bounce back from this pandemic, this is humanity's big chance. So here's my wild idea. Don't choose extinction. Save your species before it's too late. It's time for you humans to stop making excuses and start making changes. Thank you. Deputado, o senhor conhecia esse vídeo? Tinha visto esse vídeo? Bom, é uma grande provocação feita sob medida para nós. Como o senhor muito bem salientou, estamos chegando na COP26 desmoralizados, passando essa vergonha mundial, né? Enfim, e marcados também politicamente pela ausência de Bolsonaro e de Mourão. Que aí é essa a minha pergunta de agora. O quanto essa ausência, politicamente falando, já que outros líderes mundiais estarão nesse evento tão importante, representa, é mais um indicativo de quanto o governo Bolsonaro, o atual governo, desqualifica o importante debate ambiental. Sim, Maria Tereza, é aquilo que eu já falei. O governo brasileiro está lá, na verdade, é o setor do agronegócio, que está lá, né, como se fosse a delegação oficial do governo brasileiro. Mas Bolsonaro mesmo, né, ele ainda não acredita nas mudanças climáticas. Isso acho que está bem claro. É importante que as pessoas também saibam que esta política de destruição ambiental, que é aquilo que é o Brasil não fazer a sua parte, que é necessário de todo mundo fazer. Que o Brasil já vinha fazendo a sua parte, tá? Que é reduzir as emissões de gases de efeito estufa, porque nós, eu estou falando nós humanos, no mundo todo, precisamos diminuir drasticamente as emissões de gases para que o planeta não chegue daqui a 50, 60, 70 anos a um aquecimento de 2 graus. Então, digo claramente aqui, o governo brasileiro está na contramão daquilo que a humanidade pede para se fazer. Nós vamos ter a presença lá de mais de 100 líderes de países, presidentes, primeiros ministros. O Brasil está entre os 8 países que mais emitem gás de efeito estufa. Então, é fundamental que o Brasil estivesse lá
com a mesma estratégia que o Brasil esteve até recentemente, se comprometendo e chamando a responsabilidade dos outros países para que o mundo todo diminua as emissões. Importante para as pessoas que estão acompanhando. Desde o início da Revolução Industrial, o planeta já aqueceu 1 grau e pouco. E este aquecimento ele não é uniforme no planeta todo. Em alguns lugares do planeta, o aumento da temperatura é maior e outro menor. O que os cientistas estão dizendo agora, no último relatório do IPCC, está dizendo o seguinte: nós não temos, se a gente, entendeu, fizer tudo aquilo que tinha se comprometido lá em Paris, tá? Onde o Brasil teve um papel importante de anunciar que ia diminuir até 2050, né, 43% das emissões de gases no Brasil. E o Brasil colocou uma série de metas que iam ser trabalhadas daqui até 2050 para poder chegar lá e falar, ó, diminuiu 43% no Brasil. Como o Brasil fez metas ousadas, que não são mais suficientes, segundo o último relatório do IPCC, tá? O Brasil forçou que outros países também estabelecessem metas próprias para também diminuir. O relatório do IPCC está dizendo o seguinte: se fizer só aquilo que se comprometeu lá em 2015, todos os países, o planeta não vai conseguir segurar o aquecimento nos 1,5%. A consequência desse aumento de temperatura, então só se a gente pegar aqui os dados do IPCC, e junto mais de 100 especialistas indicados pelos países que compõem a ONU, e que estudam mais de 5.000 produções científicas, tá? Estudos. E eles dizem o seguinte, que vamos pegar aqui, nós estamos aqui no Sudeste. Uhum. Então, o Sudeste do país, a região Centro-Oeste, que tem um papel importante na produção da agricultura, daqui a 30, 40, 50 anos, nós vamos ter um aumento de temperatura de 5 a 6 graus. Então, imagine o corpo humano. Quando a gente tem uma temperatura de 26%, vai para 29%, 30%, o que significa? Tá? Para a gente, em termos de febre. Tá? Então, nós vamos afetar drasticamente a produção agrícola. Nós já estamos assistindo, em várias partes do mundo, né, chuvas intensas, secas prolongadas, aqui mesmo no Brasil. De vez em quando a gente não vê temporais que não é comum a gente observar. Para quem está no estado de São Paulo, né, todo mundo viu aquelas tempestades, aquelas poeiras levantando agora ali na divisa de São Paulo com Mato Grosso do Sul, com Minas Gerais. Então, todos esses eventos têm a ver com mudanças climáticas. E quando acontecem essas secas prolongadas, essas chuvaradas, elas afetam de forma mais drástica sempre os mais pobres, os agricultores familiares, os pequenos agricultores, e nas cidades, aqueles que moram em locais mais sensíveis do ponto de vista ambiental, que perdem os seus investimentos e perdem, inclusive, a vida. Então, nós estamos numa situação em que o mundo todo precisa acordar de fazer muito mais do que aquilo que acordou lá em 2015 em Paris. E é isso que está em jogo agora. E nós temos o Brasil fazendo, na prática, aqui, internamente, tudo ao contrário daquilo que o Brasil tinha se comprometido a fazer. Então, o Brasil, de certa forma, não vai estar em Paris com compromisso com isso que o próprio dinossauro está pedindo aí nesse vídeo. Perfeito. Perfeito, deputado federal pelo PT de São Paulo, Nilton Tato. Deputado, obrigada, boa COP26 e espero você voltar aqui para contar depois para a gente como foi. Eu que agradeço a oportunidade de estar novamente aqui falando com vocês na TVT e eu quero dizer para vocês, nós vamos lá para levantar o astral do Brasil no mundo,
porque o Brasil virou um pária internacional, né? Mas deixar claro que o Bolsonaro não representa o Brasil, tá? E é esse o sentimento, eu quero dizer aqui para vocês, é esse o sentimento, não só nosso, de parlamentares do PT que estão indo para lá, sentimento da gente, mas é também dos parlamentares de oposição que estão indo para lá, mas fundamentalmente dos povos indígenas, dos quilombolas, dos agricultores familiares, das ONGs, né, que atuam aqui no Brasil, das ONGs brasileiras, da academia, de cientistas. Nós estamos indo para lá para falar bem do Brasil, mas também para denunciar, entendeu, que o governo brasileiro, nesta agenda, como em outras, vocês sabem muito bem, tá? Como em outras, mas fundamentalmente no desafio que está colocado desse debate das mudanças climáticas, Bolsonaro e aqueles que estão indo lá oficialmente não representam o Brasil, não representam a preocupação do Brasil. Então, pode deixar que a gente, esse recado, nós vamos lá falar bem do Brasil, mas não vamos falar bem do Bolsonaro, porque a gente sabe o que ele significa aqui no Brasil. Ele não defende a vida. Todos nós acompanhamos aqui como ele trabalhou, entendeu, com relação à pandemia, e todo mundo vem acompanhando. Afinal, o Brasil está batendo recorde novamente de desmatamento. Não é bom para o Brasil e não é bom para o mundo. Então, obrigado pela oportunidade e a gente está lá à disposição também. Se tiver oportunidade, a gente entra a partir de lá também. Tá Grande certo. abraço. Obrigada. Boa noite, deputado. De todos. Abraço. Abraço.